que o tempo de espera tem que esperar? Sim, mas tem coisas que tem coisas que precisam ser feitas no tempo de espera. E antes de você chegar na promessa, e antes de você passar pela porta, onde você prosperará na espiritual, familiar e financeira. Qual são? Você tem que estar com o coração ensinável a Deus. Um coração ensinável a Deus. Um coração rendido a Deus. Porque quando a situação chega, quando as aflições chegam, muitas das pessoas, tem pessoas que deixam a Deus. E tem pessoas que quando chega na alegria, deixam também a Deus. Mas você tem que dar um coração rendido a Deus, que Ele seja a sua fortaleza no momento de aflições e no momento de alegria. Que a nossa felicidade, a nosso descanso, nosso descansar, não como o tempo de espera diz, tempo de espera, nosso descansar não seja pela situação, mas seja em qualquer situação. Isso você precisa entender no tempo de espera. Que descansar em Deus não vem pela situação, não vem que a situação tá boa, que você tá feliz, tudo mais. Não, você tem que entender no tempo de espera que em qualquer situação a gente precisamos descansar em Deus. Não pela nossa força, mas por Deus. Porque Deus está conosco. Porque Deus habita dentro de nós. Tá entendendo? E Jesus morreu na cruz para que Ele possais, o Espírito Santo possais habitar dentro de nós. Mas para que Deus possais estar conosco. Deus, o Deus vivo. O Deus que criou o céu e a terra. Não é qualquer pessoa não, irmão. Caso a gente pense que é qualquer um. Não, é Deus que está do seu lado. O Deus que faz o impossível. E você precisa entender isso. Vai chegar em um momento que talvez um projeto quer iniciar no canal, no YouTube, ou talvez iniciar no digital, aprender coisas como vender na internet. Talvez você pode passar por um momento quase fim, um momento de fim. Pode passar, mas lembre-se que mesmo quando a situação começou, ou pela situação ter finalizado, Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser Deus. Pelo fato da aflição chegar, Deus não deixou de ser Deus. Tá entendendo? Isso é uma coisa que a gente precisamos aprender no tempo de espera. E quando a aflição apertar, e quando eu iniciei um projeto, mas nada tá dando certo, Deus não deixou de ser Deus. Não deixou. Então a gente precisamos aprender isso no tempo de espera. E que no tempo de espera a gente não é nós não ficar sem fazer nada. É a gente descansar em qualquer situação. O tempo de espera é para que Deus possa te corrigir, para que quando Ele te entrega a promessa, você não acaba se destruindo por si próprio. Talvez você pediu a Deus que te colocasse em algum lugar, uma promessa ou algo, mas se no tempo de espera tem coisas que Deus vai te corrigir. E se você não aprender isso, quando você chegar à promessa, isso vai te destruir. E no final não era isso que você queria. Então, no tempo de espera, precisamos confiar em Deus. Confiar, irmão, confiar. Confiar e se humilhar a Ele. Confiar e se humilhar a Ele. Porque quando a situação aperta, a gente se humilha à situação. Ah, eu sou fraco. Mas você não é fraco. A gente não pode dizer quem eu sou, mas tem que ouvir quem Deus diz que eu sou. E outro ponto é ouvir o que Deus diz. Por causa a gente fala, eu sou isso, eu trabalho, eu sou CLT, eu sou barbeiro, eu sou, não sei. Talvez o trabalho que você fala que eu sou. Mas você não é, você está. Mas Deus é na sua vida. Ele que pode dizer quem você é. E precisamos ouvir o que Deus diz. Ouvir. Porque quando a aflição chega, você acaba ignorando e se humilhando ao mundo. E não ouvindo o que Deus ouviu, que disse pra você. Que Ele vai fazer na sua vida. Ou seja, em vez de você se humilhar a Deus e acreditar na palavra dele, você se humilha ao mundo por causa das aflições, por causa
do fim dos projetos, do fim das esperanças. Mas que a nossa esperança seja Deus. E tenho certeza que ela nunca acabará. Então, precisamos ouvir a Deus. Mesmo em qualquer situação. Não pela situação. Isso é um outro ponto. Ouvir o que Deus tem para te dizer. Porque no tempo de espera, Deus quer te ensinar. E se você não ouvir o que Ele quer te ensinar, e aprender, e praticar, você não chegará na promessa. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, demora isso, o tempo de Deus agir demora. Não, o tempo de Deus agir não demora. Deus está aqui para te entregar a bênção, mas você precisa se organizar. Talvez Ele está corrigindo algum pensamento, que é quando a situação aperta, você virar as costas para Ele, ou se humilha ao mundo. Talvez Ele quer corrigir isso. Talvez quando você continua fazendo o que Ele te deu, você começa a perder as esperanças, ou começa a parar de fazer, se humilhando ao mundo. Mas fazer mesmo não ver resultado. Fazer com as esperanças que essa daqui é a minha parte. Essa daqui é a minha parte, então eu tenho que iniciar um projeto. Minha parte é iniciar o projeto, é continuar. E qual é a parte de Deus? É fazer ele dar certo, é fazer ele prosperar. E é isso. Não é eu que faço prosperar, não é a minha força, não é o meu braço. E entender um outro ponto é entender que não é nossa força do nosso braço que vai fazer a gente chegar lá, mas sim Deus que vai fazer a gente chegar lá. Claro, somos cooperadores de Deus. Deus é o mestre da obra. Ele é o mestre da obra. Mas Ele que sustenta a obra. Da mesma forma que Ele é o mestre, Ele sustenta a obra. Ou seja, você tem que construir, você é o cooperador de Deus na obra. Mas Ele vai te sustentar para você construir a obra. Porque a obra é dele. E se a obra é dele, ninguém pode impedir, irmão. Entender que não é na nossa força, no nosso braço. Talvez quando chegar as contas, o dia de pagar as contas, a gente, não, pai, eu tenho que iniciar isso, fazer isso, fazer isso. E a gente acaba ficando desesperado. Mas não, irmão, é descansar em qualquer situação. Assim como Davi disse, assim, um exemplo, Davi, quando ele foi derrotar Golias, ele não foi pela força do braço, mas foi pelo Senhor. Foi pelo Senhor. E mais na frente, quando ele vai derrotar o exército lá, né? Os exércitos, ele não vai pela força dele. Ele não fala, não, Senhor, eu estou preparado, eu tenho meu exército. Não. Ele ia, Senhor, eu posso avançar? O Senhor me dará a vitória? Se sim, como, Senhor? Se sim, como? Ele não dizia, Senhor, eu estou preparado, eu vou. Não, ele não dizia que ele estava preparado e que nem estava despreparado. Ele ia perguntar a Deus, porque ele sabia que é Deus que sustenta. Deus disse, vai que eu te sustentarei, vai que eu irei na frente e te darei a vitória. E Senhor, a gente pergunta, Senhor, se sim, como? Assim como Davi, se o Senhor me dará a vitória, se sim, como? Talvez eu iniciar um projeto, talvez é criar um canal no YouTube, monetizando o seu talento, falando do seu talento, ensinando as pessoas ao seu talento. E a gente pergunta, Senhor, se sim, como? É continuar. E Deus fala, é continuar. O sim de Deus é continuar, que Ele está cuidando do resto. No início você não vai ver ninguém, talvez não vai ver resultado, mas se sim, Deus, como? Continua, que eu estou cuidando. Então no tempo de espera, a gente tem que ouvir o que Deus tem que estar falando para nós. Ouvir Ele, irmão. É ouvir Ele, não pela situação, mas em qualquer situação. Porque o tempo de espera não é um tempo, é um tempo determinado por Deus. Mas nesse tempo determinado por Deus, é o tempo que Ele determina, que é quando você vai errar e vai te corrigir. É quando Ele vai te corrigir e vai te corrigindo, vai te corrigindo. E quando chegar nesse tempo de fazer, ele já está marcado.
Não é o tempo que, vai fazer isso. Não, o tempo dele é que tá aqui. Você foi nele. Se humilhou a ele pedindo a promessa. Ele te colocou no tempo de espera. Nesse tempo de espera ele vai te corrigir. E quando é o final do tempo de espera, é quando ele já te ensinou tudo. Que não poderia te destruir. Que em vez de te destruir, faça ajudar pessoas. Em vez de te destruir, faça você prosperar. Então, irmão, esse foi o vídeo. No tempo de espera, Deus, aí precisamos ouvir o que Deus diz. Se eu iniciar um projeto no digital, se eu fazer alguma coisa, eu não sei. Mas hoje, irmão, qualquer coisa que você quer aprender, você pesquisa no YouTube. Talvez você já ouviu alguém dizer isso. E da mesma forma que alguém pesquisa no YouTube e acha alguém ensinando, você pode ser essa pessoa que ensina a pessoa que pesquisa. Já pensou? Tem pessoa que quer saber, você pode ensinar elas. Eu vou ensinar de graça. Não, você está monetizando seu talento e monetizando, irmão. Se você começar no YouTube, de um tempo, você pode começar a ganhar dinheiro em dólares. Então, aí precisamos escutar Deus, irmão. Escutar a direção, ouvir as oportunidades que Ele dá. Se não tá enganando ninguém, se não tá mentindo pra ninguém. E meter o louco. Às vezes não vai ter pessoa que vai te apoiar. Mas não é sobre pessoas, é sobre Deus. Talvez não vai ter parente, filho, irmão, mãe, não sei. Às vezes não vai ter, mas lembra que a obra é de Deus, é Ele que te sustentará. Não será pessoas. Ele vai colocar pessoas na sua vida, porque a obra é dele. Ele sustentará a obra, enviará pessoas para construir a obra. Ou seja, colocar pessoas no seu caminho. Mas ele não vai ser essas pessoas que vai sustentar a obra. É Deus. Então, em vez de se humilhar ao mundo, em vez de se humilhar a pessoas, se humilha a Deus. Em vez de falar, não, Senhor, eu sou fraco, eu sou isso. Não. Senhor, eu sou quem você disse que eu sou. Senhor, e é isso, irmão. Eu sou quem você disse que eu sou. Senhor, você é tudo pra mim. E que seja feita a tua vontade. E que a tua vontade é feita. E esse foi o vídeo, irmão. Ao tempo de espera, a gente precisamos ouvir a Deus. Não pelo tempo de espera, mas em qualquer situação. E se esse vídeo falou com você e fez sentido no seu coração, falou no seu coração, na sua alma, compartilhe com alguém, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. Porque Deus quis que esse vídeo chegasse até você. E Ele quer que chegue mais pessoas. E não impedirá de chegar em outras pessoas. Da mesma forma que não impediu de chegar em você. Mas seja instrumento de Deus. E faça isso para que esse vídeo se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.